Olá, sejam bem-vindos ao Silvio Responde, esse quadro em que eu tento responder algumas dúvidas que me são colocadas por vocês e a gente estabelece um diálogo sobre temas que são importantes. Eu quero lembrar que esse vídeo ele é um desdobramento de uma enquete que nós fizemos no Instagram perguntando sobre o que vocês gostariam que eu conversasse com vocês, sobre qual tema nós iríamos tratar. O tema vencedor, à época, foi a invasão no Capitólio, ou seja, a invasão feita à sede do Congresso americano, né, nos Estados Unidos. Nós falamos a respeito disso, tem um vídeo aqui se você quiser conferir. O segundo lugar ficou com o tema heróis e heroínas, negros e negras, né? Então esse foi o tema que ficou em segundo lugar e hoje a gente vai falar desse tema, uma vez que ele foi um tema tão votado, um tema tão falado por todos vocês. Só que eu queria fazer um esclarecimento antes. A gente vai falar sobre heróis negros, heroínas negras, só que nós vamos falar de heróis e heroínas negras nos quadrinhos. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o tema heróis negros, heroínas negras, de uma maneira mais geral, falando da mitologia, falando da concepção de herói, de heroína, negro e negra, nós temos aqui uma série que nós fizemos, que são jornadas heróicas, que você pode acompanhar como se dá esse processo da construção no imaginário social da figura do herói negro. Mas hoje, particularmente, nós vamos falar sobre heróis e heroínas negros e negras nas histórias em quadrinho, nos quadrinhos. Obviamente que nós vamos falar de todos eles. São muitos, por incrível que pareça, são muitos. Então eu vou pedir a você, e eu preciso te pedir isso, que você se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se você gostar do conteúdo, e acho que você vai gostar, curta, compartilhe e comente, fundamental, porque o seu comentário, ele vai, primeiro, que vai me ensinar, eu vou poder aprender mais sobre o tema, conhecer outros heróis, outras heroínas, e, obviamente, nós vamos poder estabelecer um diálogo. Então o seu comentário é muito importante, muito bem-vindo. Eu tenho certeza que quando eu começar a falar desse tema, alguém vai pensar assim, Marvel ou DC? Então Marvel ou DC, a Marvel tem conteúdos maravilhosos, a DC também tem. Esta não é a questão central quando se trata de apreciar o que a nona arte pode nos oferecer. Um outro ponto que eu acho importante é sobre a relação entre quadrinhos e política. Eu sei que tem um debate, uma controvérsia sobre isso, só que assim, a gente só pode considerar que quadrinhos e política não tem nenhuma relação se a gente começar a olhar o mundo a partir de uma visão muito restrita. Se você ficar olhando para aquele personagem, para aquela história, obviamente que as grandes questões da política, as grandes questões da economia, os grandes problemas do nosso tempo, eles não vão aparecer de maneira ampla. Mas veja, o charme, na minha concepção, o charme da vida, a graça da vida é justamente a gente poder olhar para uma coisa e tentar enxergar nisso tudo aquilo que isso que a gente está olhando pode nos proporcionar. Obviamente que a análise específica da obra, conhecer o personagem, fazer a leitura daquela história, nos é fundamental. Mas a coisa não se encerra só aí, porque a possibilidade de ter um herói negro ou negra surge de um contexto que vai muito além daquela história. Então, eu diria o seguinte, para quem quer entender mais amplamente o significado dos quadrinhos, para quem o impacto que as histórias em quadrinhos têm no nosso mundo, na nossa maneira de perceber o mundo, certamente tem que relacionar quadrinhos e política. Quadrinhos é uma relação que ela existe, ainda que alguns não queiram fazer essa relação. Cada um na sua, como diz um grande mestre, cada um com seu cada um. A primeira coisa que a gente deve lembrar é o seguinte, a própria história das histórias em quadrinhos está relacionada também com política. Vejamos que as histórias em quadrinhos elas passam a ser mais populares, elas passam enfim, a ser um elemento central da nossa cultura ali nos anos 30, né? Ou seja, logo depois da crise de 29. Isso tem uma relação com o mundo que se desenhava a partir dali, né? Um mundo que precisava estabelecer novos parâmetros culturais, em que se formava uma cultura de massa. Então as mudanças na realidade social, as mudanças no mundo, as mudanças políticas, as mudanças econômicas, elas influem diretamente
né, não só na forma artística, ou seja, o surgimento dos quadrinhos, considerado como a nona arte, é fundamental entender também que o próprio conteúdo, as histórias, os personagens são influenciados também por esse ambiente, por esse espírito do tempo. Então não é à toa que nós, quando falamos de heróis negros, o primeiro registro de herói negro, e vejam só que interessante, todo mundo acha que é o Pantera Negra, mas há registros que vão dizer que o primeiro super-herói negro, ele é de 1963, e o nome dele é Little Zeng, né, que é um jovem rei africano, e que foi criado por um ilustrador e um músico de jazz, que inclusive tocou com Miles Davis, trabalhou com Miles Davis, o grande jazzista. Aliás, vamos fazer um vídeo sobre jazz também, que eu acho que é interessante. Foi criado, esse Little Zeng, esse personagem, esse jovem rei africano, foi criado por Chris Asemandese Hall. O Chris Asemandese Hall era um homem que era ligado aos movimentos sociais, ao movimento negro, ao movimento, a cena musical do Harlem dos anos 60. Depois ele acabou abandonando os quadrinhos, ele se tornou um homem dedicado mais à música, enfim, mas a verdade é que o personagem Little Zeng, atribuído a Asemandese Hall, é considerado o primeiro registro de um super-herói negro, um super-herói africano nas histórias em quadrinho. E na sequência, ainda nos anos 60, em 66 para ser mais preciso, nós temos aí o nosso herói icônico, né, que é o Pantera Negra, que foi criado por Stan Lee e Jack Kirby. Aliás, Stan Lee e Jack Kirby, ou seja, são os dois maiores nomes das histórias em quadrinho, né, de todos os tempos. Esses dois grandes autores, né, nos legaram o Pantera Negra, que vai aparecer pela primeira vez como coadjuvante de uma história do Quarteto Fantástico, mas é um coadjuvante especial, né? Ou seja, o rei de Wakanda, né, com a sua superioridade tecnológica, a sua superioridade intelectual, ele derrota o Quarteto Fantástico, né? E ele se torna, obviamente, diante do contexto, ele se torna ele se torna uma referência daquilo que viria a ser um herói negro. Mas ainda nos anos 60, então veja, o que está acontecendo nos anos 60 nos Estados Unidos? Eu quero lembrar o seguinte, nós falamos do primeiro herói em 63, quero lembrar que até 64 havia segregação racial formalmente, ou melhor, até 1965 foi onde caiu a última lei de segregação racial nos Estados Unidos. Então eu vejo que os anos 60 é o auge da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, em que os negros e negras lutavam pela cidadania nos Estados Unidos. Como é que a gente pode negar, portanto, a relação que existe entre esse ambiente, essa luta dos movimentos civis e o surgimento dos heróis negros, dos primeiros registros de heróis negros, né? Falei do Little Zeng, falei do Pantera Negra, mas tem um outro também que é muito importante, que é o primeiro herói afro-americano, né? Ou seja, porque o Pantera Negra é africano, Little Zeng é africano, eu estou falando aqui do Falcão, né? Que é o primeiro grande sidekick, né? O grande parceiro do Capitão América, um grande parceiro do Capitão América, criado também por Stan Lee e Gene Colan. Falcão, que era um criminoso, e depois se torna um herói, né? E o grande parceiro do Capitão América, aliás, né? Ele inclusive ele carregará, né, o manto do Capitão América, né? Mas eu não vou falar muito disso, porque senão eu posso correr o risco de dar algum spoiler. Em 73, agora nos anos 70 também nós temos vários heróis negros importantes. Vou falar de alguns, vou falar de um que vocês conhecem bastante, vou falar do Blade, né? O caçador de vampiros, que também é um vampiro, interpretado nos cinemas por Wesley Snipes, mas criado em 1973 por Marvel Wolfman. E entre as mulheres 75 nós temos aquela que talvez seja a heroína negra a mais fantástica, né? Eu estou falando aqui da princesa Ororo, a princesa Ororo, que foi dos X-Men, chegou a liderar os X-Men. A princesa Ororo, ela
ela foi princesa de Wakanda, né? Princesa de Wakanda. Também uma personagem fantástica, icônica também dos quadrinhos. E na onda dos anos 70, eu quero lembrar nos anos 70, teve uma onda de filmes que retratavam os negros como protagonistas, inclusive em filmes que falavam a respeito da criminalidade. E na história do cinema, esse movimento que leva cineastas negros, atores negros, a protagonizar suas próprias histórias dentro daquele contexto dos anos 70 é chamado de Blaxploitation. Então, na onda do Blaxploitation, da retratação da vida dos negros, né, dentro do ambiente, né, de luta, de guerra, de criminalidade, mas como protagonistas da sua própria história, surgem alguns personagens que são bem interessantes. Eu estou falando aqui, por exemplo, de Luke Cage. Eu estou falando aqui de Miss Knight, né? Luke Cage e Miss Knight, que apareceram também recentemente numa série de televisão que até então era da Netflix. Agora, quero que vocês percebam, né? Luke Cage, Miss Knight e o próprio Blade, eles estão dentro dessa lógica do que foi a política, do que foi a situação dos negros nos anos 70, situação de conflito, de pobreza, né, nas periferias, enfim. Tudo isso nos leva a compreender melhor como é que esses personagens foram criados. Os anos 70 também tem uma coisa importante, né, porque começam aquelas séries animadas da Hanna-Barbera, o desenho Super Amigos. Eu quero lembrar que o desenho Super Amigos tinha um herói negro, né? Aliás, tinham heróis também, mas tinham heróis indígenas, tinha um herói asiático, né? Tinha um herói latino-americano, mas tinha um herói negro, um afro-americano especificamente, que era o Vulcão Negro. Eram personagens coadjuvantes, né? Em 77, aí surge um herói importante, mas agora eu vou mudar de editora, senão o pessoal vai começar a achar que eu só falo da Marvel. Eu quero falar aqui do Raio Negro. O Raio Negro, que tem série também na televisão, um herói importante dos quadrinhos, um herói com poderes elétricos, que foi concebido por Tony Isabella e Trevor Whedon, né? Já em 1980, o Marv Wolfman, que é o mesmo criador do Blade, e o George Pérez criariam também um herói importantíssimo da DC, que hoje é membro, né, da Liga da Justiça, mas que foi membro também dos Novos Titãs. Estou falando aqui do Cyborg. Ainda, agora já nos anos 80, eu também tenho a criação de uma outra personagem negra que teve um papel importante, que apareceu recentemente na série de televisão, né, do chamado Arrowverse, né, do universo DC, que é a Vixen, né, uma personagem que consegue se conectar com o mundo animal, enfim, interessante também. Eu não posso deixar de falar desse homem, desse personagem, que inclusive se relacionou com a Vixen, que é James Stewart, que é o Lanterna Verde. O Lanterna Verde original, digamos assim, desse setor, é Hal Jordan. Além de Hal Jordan, há James Stewart, que é um Lanterna Verde importantíssimo, inclusive, para quem acompanha, quem gosta de desenho animado, o Lanterna Verde que aparece nos desenhos animados é James Stewart. O Lanterna Verde James Stewart, o arquiteto, é importante também para entender como os heróis negros são construídos a partir desse contexto histórico. Nos últimos anos, a Marvel, né, principalmente a Marvel, tem se notabilizado por nos legar uma série de personagens negros, inclusive personagens que não eram negros originalmente. Não posso deixar de citar aqui Miles Morales, que é o Homem-Aranha, o novo Homem-Aranha. O Homem-Aranha original, Peter Parker, mais Miles Morales, que é o Homem-Aranha. Carismático, né? Inclusive estrelando o novo jogo de videogame do Homem-Aranha. E desses personagens que eu disse a vocês que originalmente não eram negros, mas que acabaram se tornando, sendo representados como negros, a gente não pode esquecer de Nick Fury, né? Nick Fury Jr., né? Que é representado pelo Samuel Jackson nos cinemas, mas que apareceu ali em meados da década de 2010 até 2015, né? Foi onde se encerrou, no universo Ultimate da Marvel. O Samuel Jackson, ele já aparece
nos quadrinhos como sendo a representação do Nick Fury, né? E depois no filme eles simplesmente colocaram o ator de carne e osso para representar o personagem Nick Fury Jr., também, que foi o responsável pela reunião dos Vingadores, o chefe da SHIELD, quando a SHIELD existia. Mais recentemente, também, dentro desses novos personagens da Marvel, temos também a Riri Williams, né, Coração de Ferro, que já citamos aqui no vídeo quando falamos a respeito das jornadas heróicas, uma adolescente, uma jovem negra, genial, e que constrói uma armadura e que depois recebe todo o apoio de Tony Stark. Vamos falar de um herói negro que muita gente talvez não saiba que é um herói negro por conta até da maneira com que ele é retratado. Eu estou falando aqui do Spawn. O Spawn é uma criação do Todd McFarlane, que é um grande desenhista, um grande artista, e que é o principal personagem da Image Comics, né? Que é a terceira maior editora de quadrinhos dos Estados Unidos, né? Ficando apenas atrás da Marvel, da DC, obviamente. Agora, outras editoras, vejam a complexidade. Tem uma editora chamada Valiant Comics. A Valiant Comics tem um personagem negro, que é Divinity, né? o Divindade. E o Divindade é um personagem tão complexo e tão interessante que ele é um homem negro, mas um homem que foi criado, ele é achado, né, assim, ele é criado porque ele foi deixado às portas do embaixador das relações exteriores da Rússia, criado e virou um cosmonauta, virou um astronauta. E justamente numa dessas missões do espaço, ele ganha uma série de poderes fantásticos, manipulação da realidade, se torna o personagem mais poderoso da Valiant Comics. Então, um personagem que vale a pena que vocês observem, vejam as histórias, para a gente também sair do mais do mesmo, né? Ver que tem vida para além de Marvel e DC. Ainda na DC tem o personagem Aço, né? Também, que foi interpretado pelo Shaquille O'Neal, que substituiu o Super-Homem depois da morte do Superman. Não estou dando spoiler, porque essa história é conhecida, a morte do Superman. Quadrinho, né? Principalmente quadrinho ocidental, sabe que o personagem morre, mas você sabe que daqui a algum tempo ele vai voltar de novo. Para quem está assistindo a série WandaVision, né? Que está passando na Disney Plus, ali a gente está vendo o surgimento de uma heroína, né? Uma heroína importante, né? A Photon, né? Que também durante algum tempo carregou o manto da Capitã Marvel, né? Que é uma heroína negra, também importantíssima, é praticamente a protagonista, vamos dizer assim, de WandaVision. Eu quero terminar, né, aqui a nossa conversa falando de alguns personagens da DC e alguns personagens que vão ser incorporados pela DC. Quem gosta do Batman sabe que tem a Corporação Batman, a história da Corporação Batman, enfim, a família Batman. Tem um personagem negro, né, que é o Batwing. Quem carrega, né, o manto do Batwing é o filho de Lucius Fox. Lucius Fox é o grande engenheiro, o grande cientista que cria o que ajuda, né, Bruce Wayne, que é o Batman, a criar todas as suas, toda a sua tecnologia que ele usa no combate à criminalidade, no enfrentamento dos seus inimigos. Batwing, né, também um personagem, é um negro, ou seja, é um engenheiro, usa uma armadura também, que lhe concede uma série de poderes. É um personagem também para ficar atento. Além da DC, na DC ainda nós temos o Senhor Incrível, que é um outro personagem, e que usa a tecnologia que cria justamente para ter os poderes que tem, para combater o crime, né? Enfim, o Senhor Incrível é uma outra possibilidade. E agora eu termino falando disso que eu acho que é muito interessante, que muitos de vocês talvez não conheçam, não saibam. Estou falando agora de uma outra editora. Estou falando aqui da editora Milestone. Já ouviram falar na Milestone? Mas a Milestone era uma editora, né, que surgiu ali em meados dos anos 90. E qual que era a ideia desses homens? Qual que era a ideia desses caras? O que eles queriam fazer? Eles queriam criar uma editora de quadrinhos e que mostrasse histórias em quadrinhos em que os negros eles tinham um papel importante, em que as minorias tinham um papel importante, relevante, ali nos anos 90. É uma editora com personagens incríveis e tem um personagem da Milestone que eu acho que você conhece.
o Super Choque. Vocês devem ter visto. Um jovem negro, né, que ganha poderes de manipulação estática. É o personagem mais famoso, mas não é, nem de longe, o único personagem da Milestone. Nós temos também o Hardware, né, que é uma espécie, vamos dizer assim, de Homem de Ferro, porque justamente ele é um gênio da tecnologia que constrói uma série de equipamentos que aumentam a sua capacidade física, mas que também permitem a ele realizar certas operações. É um autor importante que se torna também até mesmo uma espécie de não diria mentor, mas aquele que ajuda em muito o Super Choque. Nessa reformulação que está ocorrendo nos personagens da Milestone agora, como eu já disse, o Super Choque mesmo, as suas histórias, elas estão conectadas diretamente com o movimento Black Lives Matter. Como é que a gente vai separar política de histórias em quadrinhos? Veja, não dá nem para entender o porquê que a Milestone, essa editora dos anos 90, foi resgatada agora. E os personagens vão ter relevância e importância, a não ser todo esse movimento que nós estamos observando no mundo e que tem nos levado a rediscutir a questão racial a partir de outros parâmetros. Inevitavelmente, senhoras e senhores, inevitavelmente, os quadrinhos vão discutir, vão colocar essa questão. Como aconteceu no final dos anos 30, em 38, quando criou-se, por exemplo, o Super-Homem, em 39, o Batman. Como o Capitão América, que foi criado também no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então o que eu faço a você que está me assistindo agora é um convite para a gente refletir, para a gente pensar sobre essas coisas. E entender como os eventos que nós estamos vivendo hoje, pandemia, crise econômica, protestos contra o racismo, surgimento também do racismo nas suas formas tradicionais, de outras formas, como tudo isso vai impactar o nosso imaginário e como isso vai se traduzir nos quadrinhos. Então leia os quadrinhos com atenção. Talvez você esteja falando assim, mas eu não tenho nada a ver com política. Você talvez não queira ver a história, e é direito seu fazer isso. Mas não pense a vocês que os autores e nós mesmos estamos alheios ao que está acontecendo no mundo. E que nós não vamos captar de alguma maneira todos esses sentimentos, tudo isso que está acontecendo, e isso vai se revelar no nosso trabalho, na nossa arte. Então é isso, é o Silvio Responde. Então vocês queriam saber sobre heróis negros, nós tivemos uma conversa. A conversa foi rápida, podíamos falar dos personagens especificamente, mas de qualquer maneira a gente vai continuar essa conversa. Eu quero conversar com vocês, vamos conversar a partir dos comentários. Mas mais uma vez eu agradeço a todos que aqui ficaram, que viram o vídeo até o final, e eu quero reforçar. O seu comentário é muito importante. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não deixe de se inscrever no canal para que a gente possa continuar dialogando. Então fica o meu abraço, a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais.